De volta com o programa No Mundo do Trabalho, e hoje o nosso tema é carreira, profissões, mercado de trabalho, como é que o jovem está se preparando para todos esses desafios. Mas antes de irmos para a matéria, está na hora daquela dica importante, pessoal. Ninguém conhece melhor o mundo da beleza do que Tatiana Markendorf e sua equipe. Lá você encontra as melhores cabeleireiras, esteticistas, manicures, e você no horário noturno ainda pode fazer um curso de qualificação profissional. O que você está esperando? Fica na rua Duque de Caxias, 148, loja 5. O telefone é 2643-4511. Salão da Tati. Todos os estilos. Realce o seu. Voltamos à matéria. De volta com o programa No Mundo do Trabalho, direto do Ponto de Apoio Vestibular. E agora, ao meu lado, eu vou bater um papo com o professor Carlos Alexandre Aquino, mais conhecido carinhosamente, não é isso, professor, como professor Traquinas, é esse o apelido? Isso, esse é um apelido que tem uns 10, 11 anos já, veio de outra cidade, e aí foi se propagando. Quando eu cheguei aqui na cidade, o apelido chegou primeiro, aí não tinha muito o que fazer, não. E se falar professor Carlos Alexandre, pode ser que alguém não te conheça. Tem colégio que ninguém faz a menor ideia de quem é Carlos Alexandre. Tem colégio que no quadro de horário vai aparecer Traquinas. Então tem lugar que, já liguei para a escola e falei, aqui é o Carlos Alexandre. Quem? É o Traquinas, está falando, Traquinas, já aconteceu. Professor, o programa de hoje está falando sobre essa questão do jovem, que muito cedo já tem que começar a fazer uma escolha de qual carreira ele vai escolher para ter a sua profissão no mercado de trabalho. No primeiro bloco nós estivemos conversando com aqui alguns alunos do curso, né? E a preocupação é em relação ao Enem. Muito tem se falado sobre o Enem e sobre esse novo critério na correção, principalmente da redação. Fala para a gente um pouquinho sobre isso, professor. As pessoas têm batido muito no Enem, se questiona muito que o Enem é muito complicado. Eu na cidade, eu acho que eu sou um pouco diferente. Eu sou um defensor do Enem, eu acredito que o Enem é interessante. Tem falhas. A redação é um problema. A redação é um problema por quê? Porque o candidato, quem vai fazer o Enem sabe hoje que tem medo, o candidato que está em casa, ele vai ter a redação dele corrigida por um camarada que está recebendo muito pouco para corrigir. Vai ser só aquele camarada. Os professores que corrigem não se comunicam, então não tem um critério assim. Se não dá para imaginar que um professor em Manaus vai corrigir como um professor do Rio de Janeiro corrige, né? Então, como você fala de uma correção nacional, que é corrigida só por um profissional, fica meio complicado você achar que vai ser critério coerente. Recebendo muito pouco, não é justo, mas acaba sendo um trabalho assim. Deixa eu ver se daqui tá, beleza. A correção acaba sendo assim. Se você começa a comparar com os vestibulares anteriores, o padrão do UFRJ, em que todo mundo corrigia junto, corrigia a redação, outro corrigia a mesma redação sem saber a nota, se houvesse discrepância, o coordenador era responsável. Então, se você for comparar com isso, vai tá muito ruim. Eu acho que um ponto fraco do Enem é a questão da redação. Mas eu acredito que, assim, que briga por isso resolve. Se a gente brigar e lutar, entrar na justiça como começou a acontecer, dá para resolver isso. Eu acho que não condena o Enem. É uma falha, mas não condena o Enem. Além da correção da redação, ainda existe um outro critério que os estudantes têm se queixado muito. É a tal do modelo TRI. O que é isso, professor? É a teoria de resposta ao índice, que é um processo estatístico, que é respeitado fora do país, que é respeitado aqui, mas que é muito difícil de entender, né? Um exemplo claro de como é que é essa história do TRI, se você no vestibular acertar 81% das questões, e o vestibular vale 1.000 pontos, você automaticamente acha que você tem 810 pontos. Antes do TRI seria assim. Com o TRI isso não acontece. Com o TRI você vai ter uma análise estatística da sua prova para verificar qual a probabilidade de algumas das questões que você fez terem sido chute. Qual a probabilidade de você ter errado, mas ter errado por pouco. Então, quando você erra por pouco uma questão, você ganha uma pontuaçãozinha. Tem toda uma análise estatística que eu quero lembrar, assim, é muito séria. Não é escamoteada, não é trapaceada, não é algo para fazer com que ninguém saiba a nota. Mas isso é o quê? Um programa que detecta, ou seja, o que eu estou entendendo, nós estamos aqui fazendo uma prova de biologia. A questão número 5 eu acertei e o senhor também, mas a gente pode ter pesos diferentes nessa correção, é isso? Pode ter pontuação diferente. Dependendo do perfil que as suas opções demonstrarem, você pode ter mais pontos nela do que eu. Se existe uma probabilidade de você ter chutado, você vai ter menos ponto do que eu.
E como é que a estatística percebe se eu chutei ou não? Dá um exemplo. Imagina que você pegou a questão mais difícil de biologia, era muito difícil, né? E você acertou aquela questão muito difícil. Mas olhando o resto da sua prova, você comete erros grosseiros. Erros que uma pessoa que sabe biologia não cometeria. Em questões mais fáceis. Em questões mais fáceis. Então, existe, isso é simplificando muito o processo, estou sendo muito simplificado. Existe uma probabilidade grande de você ter chutado, já que o teu perfil indica que você não é bom em biologia. Aí, se a tua probabilidade é ter chutado, você vai ganhar menos pontos porque você acertou chutando. Não é invenção brasileira, isso não é criação para o Enem, isso é uma teoria séria. Só que para o candidato fica muito difícil de entender. Se eu estiver fazendo uma escolha, uma prova, para uma profissão da áreas humanas, essa questão de biologia também vai ter um valor menor? Olha, aí depende um pouquinho de algumas coisas. Na hora de escolher a área, por exemplo, depende de que área você escolheu, depende de que faculdade você escolheu, porque cada faculdade conta a pontuação de cada disciplina do interesse dela. A UFRJ não conta a pontuação como a UF conta, por exemplo. Então, assim, o quanto pesa cada disciplina, isso já é um critério da universidade que aderiu ao Enem. Por exemplo, nós não temos ainda, a nível nacional, todas as públicas aproveitando a prova do Enem para o seu ingresso. O que o senhor acha disso, professor? Assim, a gente tem as federais, em grande maioria, ou quase todas aderiram, porque, particularmente, esse é o grande ponto a favor do Enem para mim, porque, assim, a faculdade federal é mantida pelo imposto do país inteiro. Todo mundo contribui para a faculdade federal existir. Então, é justo que todo mundo tenha acesso a elas. O governo federal tem incentivado, com recurso, a faculdade que se dispõe a mobilizar a vaga dela para o país inteiro. Quando a faculdade adere ao Enem, ela faz com que o candidato de Belém do Pará, o candidato de qualquer outro estado, faz com que ele possa concorrer à vaga daqui. É justo? É, porque ele também paga imposto, né? Então, as federais estão recebendo incentivo para participar disso. As estaduais, o governo federal não tem tanta ingerência, não pode fazer muita coisa. Sugere, mas assim, não dá para fazer o mesmo tipo de coisa. Eu acho que aderir ao Enem é muito positivo. Sempre se fala, não, mas o Enem é um vestibular fraco. O Enem é um vestibular ruim. O FRJ tinha uma prova linda. Tinha. Mas para você passar para algumas carreiras mais tranquilas, por exemplo, você conseguia passar para matemática, tirando 2 em matemática de 10. A média da prova de matemática beirava 1,5. Teve ano da média da prova de física, que é a minha, ser 0,8. O que adianta a prova ser muito boa se ela não está refletindo a realidade da formação que a gente tem? O Enem é uma prova mais fraca? É. Entre aspas, questões mais diretas. Mas ela mede muito mais coerentemente do que a FRJ fazia. Né? Eu tenho um colega até que trabalha no Enem, o Kleber, professor, e ele fala, cara, eu fiz matemática, entrei na FRJ e eu tirei 2,5 em matemática. Eu não tenho como defender que essa estrutura era coerente. Ou seja, já estava na hora de preparar uma mudança que adequasse. Sim, acho que a prova tem que refletir a estrutura que vive. A estrutura tem falhas? Tem. Mas pelo menos a prova está medindo hoje com coerência. Ela está sendo coerente com a formação que a gente tem como um todo. O aluno que tem uma formação melhor, tem acesso à educação melhor, ele não é prejudicado, ele continua estando em vantagem. Mas você está dando chance do outro disputar também. Agora, professor, ou vestibular, ou ingressando pelo Enem, não adianta. Os jovens sofrem uma pressão muito grande dos pais, da família, né? Qual é a linha assim, de trabalho que vocês têm aqui no ponto de apoio vestibular? Assim, eu gosto muito da arte, assim, eu sou músico, meu sócio é músico, eu tenho professor, ator, eu tenho um bocado de coisa envolvendo a arte, né? Então, um caminho que a gente aponta para dar uma diminuída no estresse é um pouco da arte. Então, a gente faz algumas aulas com teatro, com música ao vivo, para dar uma diminuída no estresse, né? Para tornar a coisa um pouquinho mais relaxante. A gente dá umas saídas com os alunos, a gente vai para o Rio de Janeiro fazer aula de campo, prova da UERJ tem, História do Rio de Janeiro, Geografia do Rio de Janeiro, então a gente vai lá para dar uma estudada. A gente faz algumas coisas para diminuir, a gente trouxe 2 psicólogas, às vezes traz suporte de fisioterapia para dar uma amenizada na pressão, porque assim, como você falou, né? Pressão tem o tempo inteiro, tem em casa. Até uma coisa a falar para o candidato que está em casa, meu pai está me pressionando. Assim, o vestibular é um evento familiar, não é um evento pessoal, né? O vestibular é uma aprovação sua, é uma aprovação familiar, né? O seu filho passando no vestibular, você está soltando fogo. É um sucesso familiar ou um fracasso familiar, não é isso?
Exatamente. Tanto que assim, como é que foi seu filho? Fazendo pré-vestibular. Seu filho, não, passou no vestibular. Você fala de maneira completamente diferente. Então, e o pai não pode estudar pelo filho, o pai não pode acordar cedo pelo filho. Ele só, se pudesse, ele acordaria. Se pudesse, ele faria a prova pelo filho. Como não pode, ele só pode falar, vamos lá, meu filho. Vamos lá. E às vezes o filho não aguenta mais isso. Não é de maldade que o pai faz isso, não é porque você tem. É uma preocupação de ajudar, né? Mas o vestibulando tem muita pressão. Então a gente procura amenizar aqui. A gente, de manhã, tem horário de estudo. Eu sento para conversar com os alunos e monto horário de estudo. E no horário de estudo até brinco, tem sempre um recadinho no final, né? Depois disso é diversão, porque também faz parte. Não pode ser só exercício, não pode ser só trabalho, só trabalho. Se a gente diz que um profissional não pode trabalhar demais, por que o estudante pode só estudar? Não tem como, eu não consigo acreditar. Até outros pré-vestibulares vão pregar isso, vão falar, não existe vida no ano de vestibular. Se eu acho a probabilidade do candidato que faz isso, que não tem vida nenhuma, de jeito nenhum, eu acho a probabilidade de sucesso dele pequena. Estudos já comprovam que o cérebro precisa desse descanso através de horas de lazer, né, de relaxamento, até para ele assimilar melhor tudo que é aprendido aqui, porque tem turmas especiais, o pessoal aqui leva mesmo a sério o estudo e o resultado, não é isso, professor? Sim. Esse negócio das turmas especiais, né? Porque eu trabalho com vestibular desde 1993. Desde 1993, eu fui professor primeiro de pré-vestibular, antes de passar pela experiência do colégio. E assim, quando me dispus a montar o ponto de vestibular com o Luiz Felipe, que é o meu sócio, a posição foi, olha, você faz um negócio que faça sentido, que reflita tudo a tua história profissional, que faça o candidato se sentir em condições de fazer a prova, você não faz nada. Né? A turma de medicina, que a gente abre pioneiramente na cidade, ninguém faz um trabalho desse tipo, é uma turma que reflete essa experiência da gente. O candidato de medicina tem que fazer mais exercício? Tem. O candidato de medicina tem que correr mais atrás? Não é nem que ele tem que ter mais matéria, mas ele tem que ter muito mais exercício. Não é nem hoje, dependendo da universidade, 90% de acerto para entrar. Exagerando um pouquinho, mas 90% de acerto para entrar não é nem em medicina. Então, o projeto de medicina é atendendo essa necessidade. O cara não pode errar. 90% de acerto é muito complicado. O não poder errar implica em fazer muito exercício. Por isso a gente tem uma carga horária grande, a turma de medicina, para quem estiver interessado, todo dia de 2 da tarde às 10 da noite. A turma de medicina tem aula no sábado de manhã. A gente tem monitores todas as manhãs para tirar dúvida de pelo menos uma matéria, que a gente acredita que o cara tem que fazer muito para errar muito pouco. Quer dizer, então, que além das aulas, além do horário, vocês ainda têm um monitor que atende em horário diferenciado, é isso? Isso é uma experiência que a gente está trazendo para a cidade também para o dia a dia. Não tem nenhum curso pré-vestibular que tenha monitores todos os dias, a gente está trazendo isso, porque nem é uma invenção nossa, não vou ser hipócrita, né? É uma experiência que eu trago dos cursos do Rio. Aliás, essa coisa dos cursos do Rio é o diferencial da gente também. A minha equipe é toda de professores de grandes cursos do Rio de Janeiro. Né? E a gente viu isso acontecer em vários cursos e isso costuma funcionar. Né? Então, a gente trouxe, tem sido muito legal, né? O monitor de biologia, para o pessoal de medicina, de física e química, mas tem monitores de todas as matérias aqui todo dia. Ok. Hoje, o programa No Mundo do Trabalho está aqui no Ponto de Apoio Vestibular. Nós agora estamos batendo um papo com o professor Carlos Alexandre, conhecido carinhosamente como professor Tracrinas. Nós vamos para um breve intervalo, mas você não vai embora não, que o terceiro bloco tem mais Ponto de Apoio. TV Cidade, Canal 9, fique com a gente.